paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, a palavra que renova, que orienta. Mas é necessário que eu e você queira. É necessário que a gente amadureça como servos e servas do Senhor. Não podemos o tempo todo estar errando. Não podemos o tempo todo estar chamando a atenção dos irmãos. Não podemos o tempo todo, um tempo ser crente e outro tempo cair. Não, ninguém é moleque na mão de Deus. O Senhor sabe quando é criança, mas o Senhor sabe quando já amadureceu. Ontem falamos de Sansão, da sua queda, confiou em Dalila. Sua mente já estava cauterizada. Hoje vamos terminar a parte da história de Sansão com sua morte. O título é Cuidado, o inimigo quer brincar com você. Foi o que aconteceu com Sansão e as consequências vieram. Não podemos permitir isso. Temos que estar orando, que estar buscando, que estar vigilante. Porque o próprio Jesus disse aos seus discípulos, vigiar para depois orar. Vigiar é como quando observa as armações dele, os sapatinhos de lã dele, para tirar eu e você da visão do Senhor. Vamos ficar atentos. O tempo são os tempos maus, não é tempo de brincar de ser crente, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se você vai ver à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Me perdoe, mas o meu maior compromisso é com o Senhor. Ontem foi falando da traição de Dalila com Sansão, porque Sansão já estava com a mente cauterizada. Hoje vamos ver o resultado final, que terminou na sua morte. E se eu e você não vigiar, acontece a mesma coisa. E o título é Cuidado, o inimigo quer brincar com você e quer brincar comigo. Não podemos permitir isso. Temos que estar de atalaia, vigilante, buscando o grande Deus, para que Ele nos ajude. Porque Ele também sabe quando a gente dá visão ao inimigo, quando a gente abre porta da nossa vida espiritual, do nosso dia a dia, para o adversário. Ele não tem um culpado por inocente. A Bíblia diz que palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Mas muitas vezes eu e você quer brincar com o inimigo. Pode ter certeza que a queda é certa. Crente tem que estar orando, louvando na palavra, indo para a palavra, indo para a igreja. E em casa convidando o Senhor o tempo todo para estar com Ele. Mas qualquer coisa, já começam os palavrões, qualquer coisa, é tanta coisa que acontece, ele conhece a minha fraqueza e a sua, o adversário. Mas quando a gente pede socorro constantemente, o Senhor está ali conosco. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente é fraca, é que é forte, mas precisamos querer. Amém? Vamos ler hoje e aprender Juízes 16, do 23 ao 31. Depois vamos para 1 Pedro 5:8 e terminamos com 2 Pedro 2, 13 e 14. Não esqueça desse título. Cuidado, o inimigo quer brincar com você, quer brincar comigo. Temos que fechar a porta para ele e 24 horas aberta para Jesus. Sansão faz cair o templo de Dagon. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus. Os príncipes. E aqui diz ao seu Deus com D minúsculo, que não é o nosso Deus. Dagon. E para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Veja o que eles diziam. Eles estavam ali se alegrando com a desgraça de Sansão. E que o Deus deles entregaram Sansão na mão deles. Quem era o Deus deles? O adversário. Não brinque com coisa séria. Porque o inimigo, ele chega como ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Não empreste sua boca para estar mentindo, porque você está abrindo a porta para ele. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao qual se destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E lá lhe disseram tudo que Sansão fazia. Sansão tinha o Espírito de Deus, mas começou ficando com a prostituta.
E ela o traiu, botou ele no seu joelho e fez ele contar toda a verdade. E aí veio a decadência dele. E aqui os inimigos dele dizem que o Deus dele deu Sansão a eles. Agora o que é pior, um homem que tem o Espírito de Deus, um homem que por 20 anos foi juiz em Israel. Você sabe o que é? Uma autoridade como juiz. Não vigiar e jogar lentilha aos porcos. Aquela graça de Deus que era com ele. A presença do Senhor era linda na vida dele. Isso eu e você não pode perder por nada deste mundo. Porque quando perdemos, o inimigo faz o maior saceiro. Vamos vigiar. Cuidado, o inimigo quer brincar conosco, mas o nosso Deus é mais na nossa vida. E foi o que ele fez com o juiz de Israel. Sucedeu que, alegrando-se, o coração disseram, chama Sansão para brincar diante de nós. Veja, chamaram Sansão, já tinham tirado os olhos dele furado, jogaram ele, colocaram numa pedra de moinho, numa roda, para humilhar e escarnecer. É assim que Satanás faz. E chamaram a Sansão no cárcere, que brincava diante deles e fizeram estar em pé entre as colunas. Chamaram Sansão para escarnecer. Chamaram Sansão para que o povo visse que aquele homem que foi juiz, aquele homem que tinha a presença de Deus, agora estava nas mãos deles. Tenha cuidado, para que o inimigo não jogue uma Dalila na sua vida, para que não venha tomar de você o que você tem mais de precioso, que é a presença do Senhor. A Bíblia diz que só quem pode com ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa trindade gloriosa. Nós precisamos estar vigilantes, porque aquele juiz que julgou por 20 anos Israel, que a presença de Deus era de uma forma tremenda com ele, agora estava ali sendo escarnecido, com os olhos furados, cego, amarrado, zombado pelo adversário. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar para depois orar. Ele fica como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Precisamos estar vigilantes, irmãos. Isso não é tempo de brincar. Então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Sansão ali pediu para ir para as colunas, porque ele sabia que Deus é misericordioso. Mas será que é preciso cair para que no final, a última chance que Deus dê a você, seja na hora da morte? Porque ele pediu para ir para as colunas. Aqui diz também no 22, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Quando ele foi para a prisão cego dos olhos, o cabelo dele começou a crescer. Porque Deus ia lhe dar a sua última chance. Tenha cuidado. Não jogue aos porcos o que o Senhor lhe deu. Cuidado com as armadilhas do mal. Cuidado com as prostitutas. Porque isso são ciladas. O adversário conhece a minha e a tua fraqueza. Vamos estar debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. É Ele que pode com Ele. É Ele que nos protege. É Ele que nos fortalece. Mas é necessário que a gente queira. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 30.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Você sabe o que é 30.000 homens, mulheres? Todos os príncipes deles estavam ali para escarnecer de Sansão. Sansão deu as costas ao Senhor, quando Sansão contou que ele tinha de melhor a Dalila. Sansão achou melhor estar no joelho de Dalila do que estar na presença do Senhor. Sansão achou melhor se deleitar com a sua carne, dar vazão à sua carne, deixar que sua carne falasse mais alto. Agora o juiz de Israel estava sendo ridicularizado, estava sendo debochado, estava sendo ironizado. Vamos ter cuidado, porque ele não brinca de ser Satanás. E eu e você não pode brincar de crente. Às vezes já tem 20 anos de crente
e continua um pé na igreja e um no mundo, se decida. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, verso 11, quem for limpo se limpe mais, e quem for sujo se suje mais. Vamos nos limpar a cada dia, porque o inimigo ele procura só um pezinho para escarnecer. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, fortaleça-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele ficou cego. E ele pediu a Deus, mas lembra que ele disse: só mais essa vez. Você quer e eu, se não tiver cuidado, ter a última oportunidade do Senhor já no leito, onde poderia ter vida longa, porque quando a pessoa é fiel, a Bíblia deixa bem claro que Deus dá vida longa e dá riquezas. Lá em Provérbios fala disso. Numa mão direita está vida longa, na outra mão está riquezas. Mas para isso é necessário obedecer, porque o que plantamos ali a gente colhe. Sansão plantou desobediência ao Senhor. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Agora ele disse: só mais essa vez, para que eu me vingue dos meus 2 olhos. Estava cego, perdeu a visão quando se deitou com Dalila, e no joelho de Dalila ela o traiu. O fiel é Jesus. O fiel é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. O fiel é essa trindade que só quer o melhor para mim e para você. Não dê vazão a Satanás. Não faça o que ele quer. Cuidado com suas fraquezas. Vá para os pés do Senhor, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E se você vive mentindo, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Mas a Bíblia também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Temos que andar com a verdade em qualquer lugar, porque o Senhor dá honra a quem tem honra. Para isso é necessário estar com a verdade, porque se a gente lê a Bíblia, se a gente serve ao Senhor, a gente tem que ser imitador de Cristo. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. O Senhor é tão fiel que até na hora final deu essa oportunidade a Sansão, para que Sansão se vingasse, mas também não tinha mais outra oportunidade para ser juiz e para sentir a presença de Deus na vida dele. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que o matou à sua morte do que os que mataram em sua vida. Ele matou mais na hora da morte do que em vida, mas ele poderia ter um final feliz, como teve um início abençoado. Mas desde o início que ele brincava com o que Deus deu a ele. Quantos conselhos os pais dele não deram e ele desobedecia. O final de Sansão foi terrível. Morreu ali com todos, com os olhos arrancados, cego, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E Sansão brincou demais. E tudo que a gente faz tem consequência. Então seus irmãos desceram toda a casa de seu pai, e tomaram e subiram com ele, e a sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e ele julgou a Israel 20 anos. Como eu já tinha dito, 20 anos ele julgou o povo de Israel. 20 anos Deus foi com ele. Mas quando ele desobedeceu, ele disse o seguinte: quando você e eu desobedece, que cai no pecado, a gente diz que o Senhor não faz mais sentido para a nossa vida. A gente diz ali que o melhor é fazer a vontade da carne, que o melhor é a gente se esbaldar na carne do que estar na presença do Senhor. E quando a gente não vigia que faz isso, o final é final de morte, porque Sansão morreu. Não precisa disso, precisa obedecer, precisa estar na presença do Mestre, precisa se entregar cada dia mais a Ele. Precisamos ouvir a voz do Mestre,
Precisamos fugir da aparência do mal, porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando a gente dá força à nossa carne, ela nos destrói. Cuidado. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, veja o que o Senhor fala conosco, nos alerta. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando e buscando a quem possa tragar. Você tem ideia do que é isso? Ele brama, ele fica buscando aquele que tem uma fraqueza que ele possa tragar, que ele possa destruir. Lembre-se, Sansão foi juiz 20 anos. Sansão fez coisas tremendas com Deus na vida dele, mas preferiu dar toda a legalidade à sua carne. E quando a gente deixa a carne da gente sobressair, o preço é fatal. Cuidado, o inimigo quer brincar com você. Corra da aparência do mal enquanto é tempo. Olha o que diz também aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Se deleita nos seus enganos, se deleita caindo na prostituição, nos vícios, nas pornografias. Isso tem um preço muito alto, porque o inimigo sabe que Deus abomina. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor só quer o melhor para mim e para você. E quando se cai numa dessa, lembre-se que eu e você fomos comprados com o sangue de Jesus, pelo um preço que jamais a gente poderia pagar. Pelas pisaduras deles fomos sarados. Mas quando a gente deixa a carne sobressair, a gente ignora tudo que Jesus fez por nós. A gente ignora que um dia Deus mandou seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos o céu por herança quando andamos em santidade, quando matamos nossa carne, quando renunciamos ao pecado. Aí o 14 diz: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engoldando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Você já pensou que coisa séria? Quando caímos na prostituição, no erro, no pecado, somos agora filhos do engano. Estamos dizendo ao inimigo que está tudo ótimo, que o que ele faz é o que a gente gosta. O que ele faz é o que a nossa carne quer e que estamos com prazer. Isso pode custar, pode não, custa muito caro. O seu espírito pertence a Deus. A Bíblia diz que no dia que a gente morre, a carne, a terra come, mas o espírito vai prestar conta ao Senhor. A nossa alma pertence ao Senhor. O Senhor só quer o melhor para mim e para você. O Senhor tem uma ruas de ouros e cristais. O Senhor tem um céu celestial com anjos para junto conosco adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Não esqueça que eu e você aqui somos passagem. Daqui a pouco a gente vai embora. A velhice e a idade vai passando tão rápido. Não sabemos os dias que vamos partir. E precisamos estar com a alma mais leve. Precisamos estar em santidade, com dignidade, com integridade, porque a qualquer momento o Senhor nos chama. E quando Ele chamar, o que é que a gente vai ter para apresentar a Ele? Porque tinha 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Onde é que estaremos? Como as prudentes? Com a candeia cheia do azeite, da presença, da oração, do louvor, da adoração e da obediência ao Senhor? Ou com a candeia de 5 loucas, de pecado, de prostituição, de pornografia, de tudo que o Senhor abomina? Tenha muito cuidado, porque o inimigo quer brincar com você como fez com Sansão. Vamos parar para pensar. Vamos buscar o nosso Deus que é santo, que é maravilhoso, que é o Deus fiel, que só tem o melhor para mim e para você. E na cruz do Calvário, Ele levou nossas maldições
e jamais eu e você pagaria esse preço. Pense nisso. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.